Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, sobre espiritualidade, curas e também sobre autoconhecimento. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bem, gente, na semana desse vídeo, a gente tem uma entrada muito especial no céu, que é a mudança de Quiron. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre Quiron há um tempo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque agora, 2026, é um ano de muitos movimentos astrológicos. Você já deve ter assistido vídeos sobre Júpiter em Leão, Plutão em Aquário, Netuno em Áries, muitos planetas grandes, sociais, trazendo muitas mudanças para nós. Com Urano em Gêmeos, enfim, realmente tem sido um ano muito intenso, né? É ano de Copa do Mundo, é ano de guerra, é ano de diversos processos que estamos passando. E aí a gente tem a entrada de Quiron em Touro para compor toda essa sinfonia do céu. Vamos entender. Bom, gente, o que é o Quiron? Quiron, ele é um asteroide, tá? Não é um planeta em si. Então, ele completa o seu ciclo ao redor do Sol em torno de 50 a 51 anos, tá? Então, ele visita todos os signos do zodíaco, que são 12, e aí eles ficam em torno de mais ou menos 4, 9 anos, depende do signo. Ele esteve em Áries, então ali a gente tem vivido a temática ariana desde 2019 até agora o finalzinho de 2026, ou seja, durante esses anos, Quiron ele tocou nas feridas arianas, porque o Quiron ele representa uma ferida, ele representa um ponto de dor, ele representa um ponto de insegurança. Então, quando ele estava em Áries, desde 2019, ele tocou muito na questão das inseguranças sobre a nossa identidade, sobre aquilo que nós somos, quem eu sou, quem eu quero ser. Áries ele abre novos caminhos e normalmente esse Quiron em Áries trouxe para muitas pessoas esse senso de identidade. Poxa, eu não aguento mais seguir esse caminho, quem eu sou para poder seguir outros. Então teve muita gente buscando coisas novas, pessoas mudando de país, pessoas mudando de trabalho, de relacionamentos, enfim, o eu de Áries buscando autonomia. Mas fomos feridos para que a gente despertasse. Fomos feridos para que a gente nos desse o próprio direito de existir. Áries, ele é o signo número 1 do zodíaco. Ele é o eu. Ele é o meu movimento para o mundo, minha coragem. Esse Quiron em Áries trouxe muitos aprendizados para nós. E agora, em 2026, a gente vai ter a entrada em 19 de junho de 2026 pelos próximos 3 meses, o Quiron em Touro. Ele vai retrogradar e voltar para o último grau de Áries e definitivamente em 2027 ele entra em Touro e vai ficar até maio de 2034. Agora, ele vai tocar nas temáticas de Touro. Então, sim, a vida dos arianos mudou muito nesses últimos anos. Quem tem planetas pessoais em Áries, né? Sol, ascendente, Lua, até mesmo um Mercúrio, até uma Vênus, sentiu muitas mudanças na vida. O céu falando bora pra frente. E agora a vida dos taurinos vai mudar. Então o Quiron em Touro, ele vai tocar muito nos temas favoritos de Touro, né? Touro, ele é o primeiro signo do elemento da terra. Ou seja, nosso espírito, quando a gente vem no processo de reencarnação, a gente habita o corpo. Touro, ele é esse corpo que a gente habita. Ele é as nossas necessidades básicas. Então eu preciso me nutrir, eu preciso comer, eu preciso me sentir segura, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso ter as minhas coisas. A frase favorita do taurino é meu. É meu, eu tenho, não divido, por isso que eles são extremamente ciumentos, porque eles sabem que aquilo que é deles, eles têm que guardar, priorizar e cuidar. Esse cuidado de Touro é com o corpo, é com a alimentação, é com o dinheiro, é com a casa, é com o conforto, é com o prazer, com a beleza também. Esses são os temas de Touro. Quem conhece um taurino sabe o quanto ele se cuida, o quanto ele gosta de ter as coisas, o quanto ele trabalha bastante, é muito pé no chão e muito prático também, muito leal. Então o Quiron, ele toca agora, né? Ele traz agora as feridas de Touro para todos nós, seja você taurino ou não. Se for, mais ainda, porque a sua vida vai mudar. Ou se você tem um ascendente em Touro, esse Quiron passa bem na sua casa 1, bem no seu senso de identidade. Mas Quiron, ele não fala simplesmente de dor e de feridas, mas como a gente ressignifica isso, como a gente consegue entender aquela dor, aquela ferida, trazer consciência para ela e trazendo à luz, a gente consegue também seguir em frente, aprender com essa dor, tá?
Então, assim, a nível pessoal, o que esse Quirón em Touro traz para nós? A primeira coisa é a ferida da autoestima. A questão da autoestima frágil. Sim, muitas pessoas têm uma autoestima muito frágil quando a gente não se sente merecedor de coisas boas. Você não se sente merecedor de receber amor. E quando você tem essa ferida, você entra em relacionamentos onde você aceita muitas migalhas também. Você se sabota quando você conhece uma pessoa legal, mas você insiste muito naquele relacionamento que você sabe que não é bom para você. Touro, ele tem um planeta regente que é a Vênus, e ela fala de relacionamentos, de parcerias, de amor, de afeto. Então, teremos uma ferida dentro dos relacionamentos onde muitas pessoas vão despertar e perguntar a si mesmas: esse relacionamento faz sentido para mim? Eu dou amor e recebo na mesma quantidade? É um relacionamento que fortalece a minha autoestima ou eu me perco quando eu estou com o outro? Quirón em Touro vai trazer muito isso. E quando a gente tem uma autoestima muito frágil, quando a gente não se sente muito merecedor, a gente vai também minando outras áreas. Por exemplo, quem tem crenças de não merecimento não se sente merecedor de ser feliz, não se sente merecedor de ser próspero e abundante, não se sente merecedor de ter sucesso. Então, você tem que se perguntar se você tem essa dificuldade de crescer, de se melhorar, de receber as coisas boas da vida. Se as coisas boas não estão acontecendo contigo, o Quirón em Touro, ele vai te mostrar isso. Essa vai ser uma das feridas dele. E outras feridas também que vai vir à luz, que a gente vai sentir na nossa vida em algum momento, nesse ciclo até 2034, é a questão financeira. Medo da falta de dinheiro. Eu acho que é um dos medos primordiais, a gente ter esse medo de não ter o suficiente, de ficar sem o chão, de ficar sem o básico e de ficar sem nada. Então esse Quirón em Touro, ele toca muito nas nossas crenças financeiras, na questão do valor, de você ocupar um espaço, você trabalhar num lugar e você se sentir bem remunerado por isso, você gostar daquilo que você faz, você ter prazer naquilo ali e você sabe que o seu tempo de vida, que é o seu trabalho, é muito bem valorizado. Muita gente vai ter uma crise de identidade profissional com esse Quirón em Touro. Se você já está tendo uma crise de identidade, isso tende a aumentar. Não para que você sofra, mas para que você desperte. Para que você descubra quais são os seus talentos. E invista nos seus talentos. Touro rege a casa 2 do mapa astrológico. A casa 1 é meu ascendente. E como eu me porto para o mundo, como eu me direciono. Eu uso os meus talentos da casa 2 para eu poder me sustentar. Para eu poder sustentar o meu corpo. Por isso que na casa 2 mostra como que a gente ganha dinheiro. Quais são as formas de a gente ganhar dinheiro, gerar recursos, gerar valor, materializar as coisas, os sonhos, os desejos. Então o signo que a gente tem na casa 2 fala como a gente consegue ganhar dinheiro, como a gente consegue prosperar e ser abundante. Então a gente tem que estar muito alinhado com o nosso senso de valor, no que eu sou boa. Eu sou boa como astróloga. Poxa, eu vou investir então em falar de astrologia. Vou falar disso no meu YouTube. Eu gosto de falar de tarô. Eu sou uma ótima vendedora. Eu tenho talentos para comunicação. Então invista em comunicação. Sou muito boa com marketing, invista nisso. Sou ótima como professor, educador físico, trabalho com tecnologia, naquilo que você é bom. Olha para o seu signo da casa 2. Invista nisso, valorize-se também. Você gera recurso quando você fortalece a energia de Touro e a energia de casa 2. Então, quem tá desalinhado a isso, pessoas que trabalham com coisas que não gostam, ou que já estão de saco cheio, até tem dinheiro, mas não se sentem prósperos. Não sente essa abundância de ter um propósito. Isso a gente vê muito na casa 2 e o Quirón em Touro vai tocar nesses pontos também, tá? No que você quer trabalhar, mas mais importante, como que você quer se sentir nessa profissão. Prazer, felicidade, satisfação. Então esse Quirón em Touro vai trazer muito isso. E se você gosta desses assuntos sobre trabalho, sobre transição de carreira, quiser que eu venha aqui e fale mais sobre esse tema, comenta aqui embaixo, tá? Eu fiz meu processo de transição de carreira, então eu sei muito bem como que é esse processo e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês, tá? Mas outros pontos também de Quirón em Touro. Bom, Quirón em Touro vai falar muito nessa ferida também da autoimagem, né? Do corpo em si. Então assim, a gente vive num momento tecnológico onde as redes sociais mostram outros corpos e a gente se compara. Seja mulher com mulher, seja homem com homem, seja adolescente com outro adolescente. Meu estilo de vida é um e o estilo de vida do outro é outro. E a gente se compara muito, a gente olha pra grama do vizinho e acha que tá mais verde, mas ela é artificial. E às vezes a sua grama também é artificial. Quirón em Touro, ele fala sobre o quanto você se sente inferior de não ser perfeito, de você não ter o corpo perfeito, de você não se sentir tão bonito assim. A gente sabe que os procedimentos estéticos com Júpiter em Leão tendem a aumentar e crescer muito. E quadrando, fazendo uma quadratura, um ângulo de
de 90 graus para Quirón em Touro, tudo que for exagerado fica feio. E Quirón em Touro vai trazer isso para nós também. Muita gente despertando, entendendo qual é o seu corpo, e gostando de si mesmo. É engraçado que quando a gente teve o trânsito de Urano em Touro, falei disso no vídeo de Urano em Gêmeos, por sinal. Urano, ele trouxe uma revolução na beleza, na estética. Então a gente trouxe aparelhos tecnológicos para se cuidar, vários processos novos e tudo, mas principalmente a aceitação da beleza natural. Urano em Touro trouxe a gente gostar de como a gente é naturalmente. A era dos cabelos naturais, dos cabelos cacheados, dos cabelos ondulados, veio nesse período. E agora Quirón em Touro reforça isso dentro de nós. O quanto a gente ainda se ama de sermos da forma que a gente veio ao mundo, tá? Sendo loira, morena, tendo um cabelo caracolado, sendo negro, sendo branco. Você gosta disso? Você se sente inferior devido ao seu corpo? Você tem cicatrizes? Você tem lembranças também no seu corpo que te faz lembrar de algo negativo? Então esse Quirón em Touro toca muito nessa questão também de corpo, tá? E de alimentação. Vai ser muito importante a gente cuidar da nossa alimentação, ok? Então assim, a nível pessoal, o Quirón em Touro vai tocar nisso. Claro que você tem que observar dentro do seu mapa qual é a área que você tem Touro, para você entender mais ou menos essa ferida na autoestima, essa ferida na identidade, essa questão financeira em algum tema. Às vezes está dentro dos relacionamentos afetivos, às vezes isso está dentro da parte material, casa 2, pode estar na casa 3, na comunicação. Então você tem que olhar no seu mapa para saber qual é a área que Quirón vai te visitar agora e te trazer excelentes aprendizados. Mas a nível coletivo, né, saindo do eu e indo para o macro, a gente mora num contexto social muito grande, sociopolítico. A gente depende dos governos, a gente depende de empresas. Nós estamos num ecossistema muito grande. E Quirón em Touro vai tocar também os outros, né? A primeira coisa que a gente tem que se atentar é os bancos e os sistemas financeiros que sim vão passar por um processo de quebra, de ruptura ou até mesmo de falência. Por que eu falo isso? Porque as empresas, elas geram lucros. E Touro, pessoas que trabalham, né, no banco e tudo, em bancos, qualquer banco que seja digital, presencial, tem uma energia taurina muito forte. Gosta de lidar com dinheiro, com cartões, com compras e vendas. E o banco, né, os bancos digitais mesmo, ou então presenciais, eles são muito taurinos, vamos assim dizer. Quirón em Touro vai tocar muito nesses bancos. A gente tem visto aqui no Brasil, principalmente, escândalos muito grandes com bancos gigantes aqui, com a parte de gerência mesmo desses bancos e das fraudes também desses bancos. Então vai ser um período de Quirón em Touro onde isso vai quebrar e onde isso vai ruir. A gente pode ver desligamentos, a gente pode ver declaração de falência, a gente pode ver essas empresas que geram muito recurso e dinheiro, mas que fizeram de forma ilícita, quebrarem ou passarem por reestruturação, por sanções também judiciais. Isso pode acontecer? Pode sim. A gente também tem que tomar muito cuidado com golpes, com dinheiros, com cartões, com fake news também envolvendo isso. Isso vai ser muito importante. Cuida do seu dinheirinho, ok? Não invista em qualquer lugar, não invista em qualquer ação, em qualquer empresa. Cuida do seu dinheiro para que você não receba a ferida do golpe ou do roubo. Porque sim, pequenas pessoas roubam, mas empresas grandes roubam também. Então a gente tem que se atentar com esse Quirón em Touro. Outro ponto é nessa questão familiar, social, do endividamento de famílias. Muitas famílias estão extremamente endividadas, ou porque perderam seus empregos, ou porque adoeceram. Então Quirón em Touro pode vir para ajudar essas famílias. Pode vir programas sociais, pode vir empresas querendo trazer um serviço de apoio a pequenas empresas, empresários, a famílias, tá? Isso pode vir muito forte agora a partir desse mês de junho de 2026. Um dos pontos que vai ser levantado vai ser sobre desigualdade econômica. Vamos ver sim, políticos fazendo suas campanhas sobre esse tema. A gente vai ver também muitas pessoas, grandes influencers, falando sobre desigualdade econômica, sobre como a gente pode ajudar o próximo. As empresas também que valorizam os seus funcionários, né? Porque a empresa em si, ela tá ali, mas o seu maior bem é o seu funcionário. E existe também uma parte dentro da cabeça do empresário onde ele tem que trazer benefício para o cliente. Ok, mas o seu funcionário também tem que estar bem, mentalmente, psicologicamente. Então tem muitas empresas que passam por um processo de transformação para que cuidem mais dos seus funcionários. Não é à toa que a NR1, que é um programa psicológico para empresas, foi
sancionado como obrigatório agora, é uma lei. Então, se o funcionário ele passar por processos de burnout, de ansiedade, de excesso de cobrança, ele pode recorrer à justiça por isso. Porque não é só gerar recurso para uma empresa, mas se sentir útil e valorizado ali também. Não é mais sobre isso aqui, não é mais sobre o dinheiro, é sobre esse equilíbrio entre a sua produtividade e o seu bem-estar. E é por isso que eu acredito muito que as empresas que não colocam como prioridade seus funcionários podem até ser empresas que geram lucro financeiro, mas com esse Quirón em Touro elas não vão crescer, elas não vão progredir. Até porque vai fazer quadratura com Júpiter e Leão e vai fazer quadratura com Plutão e Aquário. Então, empresas que não pensam no coletivo, não pensam no meio ambiente. Gente, Quirón em Touro, ele é o meio ambiente. A gente vai ver mudanças nisso, em leis de meio ambiente. A gente vai ver também muitas mudanças na agricultura, nos recursos naturais que a terra nos dá, na extração de petróleo, na extração de soja, em toda essa questão de alimentação também. Há uma mudança estrutural gigantesca vindo a partir de agora. Mudanças de valores de conta de água, de conta de luz, de tarifas que antes eram um valor, de repente cresce. Isso vai ser mexido. Então, eu falo isso aqui não para te assustar, mas para que você se atente, para que você cuide de você, para que você também recupere o seu lado autoestima de touro, sabe? Gere o seu próprio recurso, plante a sua própria semente. A gente perdeu, né? Essa questão de plantar. Antigamente as nossas avós tinham sua hortinha, plantava ali sua batata, seu alface, suas questõezinhas. Hoje a gente compra tudo no mercado. Facilitou muito a nossa vida. Sim, mas Quirón em Touro, ele também fala sobre as coisas que a gente faz com a nossa mão. Às vezes você tem um talento de fazer bolo, às vezes você tem um talento de pintar, de escrever, de colorir, de digitar, enfim. Use os seus talentos também para você e faça bem para o próximo. Quirón em Touro vai tocar muito nesses pontos. Se você tem pontos importantes no signo de Touro, né? Sol, Lua, Ascendente, até mesmo Mercúrio e Vênus. Quando esse Quirón passar por cima desses planetas, você vai sentir a base mexer, a estrutura mexer, porque é a Terra de Touro que vai estar agora se movimentando, ok? Se você quiser um acompanhamento personalizado dentro do seu mapa, entender como os trânsitos estão te afetando, manda uma mensagem para mim, aqui embaixo vai ficar minhas redes sociais. Comenta se você gostou do vídeo, se você já está sentindo toda essa movimentação de Quirón em Touro, tá? E se você gostou do vídeo, manda também para um amigo e para uma amiga, ok? Agradeço a presença de vocês, vejo na próxima semana, um beijo e até lá. Tchau, tchau.